Hein? Café tá caro? Cadê o missionário? O missionário está aí hoje, a esposa? O café tá caro, gente. Você sabia que existem coisas, né, que as pessoas até deixam de sonhar por conta do preço inalcançável? Existem coisas que elas são tão caras. Ei, olha aqui. Existem coisas que elas são tão caras, mas tão caras, que para a maioria das pessoas, para a maioria de nós nem sonhamos com elas. Quem está entendendo? Aquilo que os olhos não vê, o coração... Quem já ouviu esse ditado? De coisas caras. Mas existem coisas também que elas não podem ser precificadas. Por quê? Porque elas são tão preciosas, mas tão preciosas, que não tem como precificar. Alguém pode me dar um exemplo de uma coisa assim? A vida, aplaude a Jesus, a vida. A vida, por que ela não pode ser precificada? Porque quem é que vai precificar? Quem é que vai dizer quanto vale a sua vida? Ou quem é que vai dizer, por exemplo, quanto vale a vida de Jesus? Porque é fato que ele pagou o preço. Mas quanto foi? Qual é esse preço? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Deu para entender? Então, observe, tanto a nossa vida, como a vida de Cristo, elas jamais poderão ser precificadas. E é por isso que eu quero trazer aqui um tema. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Mateus 10:5. O preço e a compaixão da graça. Fale comigo, o preço e a compaixão da graça. Qual é o preço da graça? Quanto vale, ou quanto valeu, ou quanto valia a vida de Jesus? Quanto? Em dólar? Em reais? Em pesos de ouro? Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. Mas será que se pode precificar a vida? Será que a graça, ela tem preço? Como ter preço se ela é de graça? Quem está entendendo? Não é complexo? Não é não, você vai entender. E aí, vamos ler esse texto aqui, ó. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou dizendo, do versículo 5 até o 8 que a gente vai ler: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis nas cidades de samaritanos, o próximo. Mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí ele deu essa ordem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça vocês receberam, e de graça dai. Presta atenção, queridos. Jesus estava dizendo para eles assim: Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, todos estavam ali, Bartolomeu, Tomé, todos os apóstolos. E ele disse para eles assim: olha, vocês receberam de graça, vocês foram curados, vocês foram libertos, a vida de vocês
ela foi transformada, e agora então vocês vão, agora que vocês receberam esta graça, qual é a missão? Você dar essa graça. Amém, queridos? Ele foi claro dizendo, você recebeu de graça. Talvez exista alguém aqui hoje que já pagou promessa, já acendeu velas para vários santos, para entidades, já fez simpatia. Quem já fez simpatia aqui? Já colocou a ferradura atrás da porta, hein? Já jogou sal grosso? Quem já fez? Quem já fez? Pois é, não vou nem pedir para levantar a mão quem faz. Porque é um culto evangelístico. Ué, pode ter sim pessoas aqui que ainda faz isso. Esse é o objetivo desse culto. Mas eu quero que você entenda que o meu objetivo não é agredir a tua fé, mas a nossa obrigação, nós que recebemos esta graça, nós temos a obrigação de dar de graça para você o que nós recebemos. E eu não sou nenhum leigo para achar que todos aqui já são filhos, ainda se tratando de um culto evangelístico, onde nós estamos convidando pessoas, trazendo pessoas. Mas eu quero que você entenda que Jesus falou isso para os seus discípulos, para ele curar, para eles curarem as pessoas, para eles expulsarem os demônios das pessoas, e tudo pela graça, porque eles receberam de graça. Amém, queridos? E de repente você está aqui e você fica achando que você precisa pagar um preço para você ser curado. Qual o preço da cura? Eu sei que tem pessoas aqui também que já buscaram prazeres nas drogas, mas o que você colheu foram desprazeres na vida. E pessoas que às vezes pensam assim, mas por que, meu Deus? Por que a minha vida é assim? Qual o preço que eu devo pagar para que eu não tenha mais esses desprazeres na minha vida? Pessoas que vivem, esposas que casaram, porque quando a pessoa vai se casar, ela se casa para quê? Para ter prazer. Prazer no casamento, prazer nos filhos. Ninguém casa para ter desprazeres. Ninguém vive, e ninguém também põe filhos no mundo para ter desprazeres com esses filhos. Nós temos filhos para termos o quê? Prazeres em ver os nossos filhos bem, sim ou não? Mas quantas mães, quantos pais olham e sentem desprazeres na vida dos filhos? Mas quando decidiu ser mãe, quando decidiu ser pai, não decidiu com essa intenção. E às vezes, talvez alguém pense, mas meu Deus, o que eu devo fazer? Por que a minha vida está assim? Será que onde eu errei? Qual foi o meu pecado para eu colher essas coisas na minha vida? Qual é o preço que eu tenho que pagar para eu deixar de ter esses desprazeres e ter prazer na minha vida?
e ter prazer na minha saúde. A gente também, quando a gente nasce, quando a gente se entende por gente, tudo que a gente quer e luta para preservar é a nossa integridade física, não é isso, gente? Sim ou não? A gente, por isso que a Bíblia vai dizer, né? Amar ao próximo como a si. O que isso quer dizer? Ninguém nessa terra se preocupa mais em preservar a tua integridade física do que você mesmo. Tanto é que quando nós sentimos que alguma coisa não está bem, quem é a primeira pessoa a pensar assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir ao médico, eu preciso tomar um remédio, eu preciso ir lá no culto de terça-feira. Por quê? Porque você se ama, e quem ama quer ver a pessoa bem, nem que seja a si próprio. Quem está entendendo, gente? E a palavra de Deus diz que quem não amar ao seu próximo, uma das características, uma das manifestações do amor é a compaixão. Amém, queridos? Nós temos compaixão de nós mesmos, sabia? Por que a gente tem? Porque quando a gente está mal, nós somos os primeiros a nos socorrermos. Quando a gente está com muita fome, a gente procura alguma coisa para comer. Não é isso? Quem está com muita sede, procura alguma coisa para... No caso aí, água, tá, gente? Então, agora preste atenção. O preço dessa graça, como eu já falei, ele é imprecificável, não tem como precificar, ó, é tanto, não, porque é de graça, ele já nos deu, ele nos curou, ele nos libertou, ele nos deu acesso a uma vida de prazeres ou desprazeres? Prazeres. Qual é o preço disso? Você tem que pagar por isso? Você tem que pagar a promessa? Você vai quantificar em ouro, em prata? Não! O preço foi pago. Ele nos deu. Ele te deu, Ele te ama tanto, 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 que Ele não quer ver você sofrer com dor. Qual o pai que gosta de ver o seu filho gemendo de dores? Isso é amor. O amor faz a pessoa ter compaixão. Por isso que Jesus mandou os apóstolos curar o quê, hein? Fé. Porque existe, vamos falar sério aqui, gente. Existe problema pior na vida do que doença? Não, eu não acho que não. Porque problema de dinheiro resolve. Quem está entendendo? E os milionários que estão morrendo nos hospitais sabem bem disso. Porque, sabe o que eles dizem? Eles falam assim, porque eles pensam que é um preço. O preço já foi pago. Aí eles falam assim: eu daria todo o dinheiro que eu tenho para eu voltar a ter saúde. Os milionários falam isso. Uma vez eu orei para uma mulher que tinha depressão, muito rica, e ela disse assim para mim, eu daria tudo que eu tenho para me ver livre dessa depressão, porque eu só penso em me suicidar por causa da depressão que eu tenho. Uma mulher milionária, riquíssima. Então o preço foi pago. E foi pago por Jesus. Mas foi pago para quê? Para ver você sofrendo ainda? Não. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Ele te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele não quer ver você aí com essas dores que você está no corpo.
Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que Ele quer ver você curado, curada. Ele quer que você tome posse da tua cura. Porque qual pai, como eu disse, que tem prazer em ver, ele ama e ver o seu filho chorando, urrando de dores. Eu garanto que qualquer pai, qualquer mãe que está aqui, se seu filho estivesse gritando, gemendo, doente, enfermo, você correria na hora com ele, porque você o ama. Mas se você olhasse e não fizesse nada, é porque você não ama. Quem está entendendo, gente? Mas existe algum pai que não ama os filhos? Dificilmente. Pode até ser, humanamente falando. Mas em se tratando do nosso Pai, Ele não passou de largo. Ele pagou o preço, Ele chorou, Ele gritou, Ele urrou, para que a gente pudesse ser feliz. Para que a gente tivesse uma vida de prazer. Para que a gente olhasse para o nosso corpo e falasse assim: poxa, está tudo bem comigo, graças a Deus, eu tomei posse. Está tudo bem, Jesus Cristo me curou, eu era enfermo, eu era doente, e hoje eu estou curado, estou liberto, estou liberta. A pessoa que vive na escravidão das drogas, a mesma coisa. Olhar para si e dizer assim: eu fui um viciado, eu fui uma pessoa compulsiva pelas substâncias alucinógenas, psicotrópicas. Eu não ficava um dia sequer sem usar uma substância. Era a minha loucura, e hoje eu sou louco por Jesus. Eu era louco pelas drogas, agora eu sou louco por Cristo. Que é este sentimento, é esta fé. E aí, a partir daí, a compaixão de poder dar o que recebeu. Nós estamos aqui hoje cumprindo o que está ali, que Jesus, porque Ele nos deu, Ele nos curou, nos libertou, nos salvou. Eu mesmo estou aqui falando de cura, mas quem me conheceu na minha vida de criança, eu fui uma criança muito doente. Ninguém dava nada por mim. Sabe aquela criança que teve tudo? Foi eu. Mas depois que eu conheci Jesus, Ele me curou de tudo. Amém, queridos? Então, hoje aqui nós estamos cumprindo o que está ali. O que eu recebi de graça, eu dou, eu repasso. Esse é o amor de Deus. Esta é a graça. Este foi o preço da graça. Qual é o preço da graça? O amor. Amém, queridos? Porque não tem como precificar de outra forma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o preço da graça foi o amor de Deus manifestado na cruz, com a obra consumada, para nos curar, nos libertar, e nos curou, nos libertou. Então eu quero que você entenda isso. Você tem um Pai que te ama, e essa manifestação de cura, de libertação na sua vida, é a vontade de Deus. Você precisa crer nisso, crer nessa cura, crer nessa libertação, crer que o preço foi pago, crer que Ele te amou e te ama ainda e sempre te amará. Amém, queridos? Em todas as conjugações verbais, Deus é amor, e essas manifestações de amor se dão através da cura. Quando uma pessoa sobe aqui e desce curada, o que é isso? É o amor de Deus manifestado na cruz,
o preço que foi pago em amor, né? Porque não tem como quantificar em ouro, em prata. Se dissesse assim, olha, a vida de Jesus vale o universo inteiro, não tem como falar isso, porque nós estamos falando de alguém que é eterno, que é atemporal. Não tem como precificar usando parâmetros temporais para falar de alguém que é atemporal. Não tem como. Então, esse preço, o preço da graça, que é a vida de Jesus, é o próprio amor de Deus revelado e manifestado para nós. E aí eu te pergunto, pastor, o resultado? Curas, transformação de vida, libertação. Quem não tem paz, quando se apropria, passa a ter paz. Quem tem doenças espirituais, essas pessoas ficam curadas dessas doenças espirituais. Não tem demônio, não tem capeta, não tem jabiraca. Olha para essa pessoa, a jabiraca não aguenta. Não tem, amigo. Não tem. Então nós precisamos aprender isso, que esse amor revelado, derramado em nós, é por um único objetivo, para a gente derramar ele também. Por isso que essa reunião de terça-feira é importante, principalmente você que já foi curado, já foi liberto. Tem uma pessoa, você fazer o mesmo por outra pessoa. Repassar. Por quê? Porque você não é a última bolacha do saco. Quem está entendendo? De biscoito. Né? A cura não existe, ou não existiu só para você. Não. Igual a você, ou iguais a você, existem milhares de pessoas. E que estão lá fora, talvez na sua família, talvez na sua vizinhança, talvez perto de você, que a Bíblia manda amar o próximo. Quem são os próximos? Aqueles que estão próximos mesmo, os mais próximos. Quem é o nosso próximo? Primeiro nossa família, depois os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que convivem diretamente com a gente. Quem está entendendo? Esses são os primeiros. Porque não adianta achar que o próximo também é aquela pessoa que está lá em Belo Horizonte, aí você vai sair daqui, vai lá em Belo Horizonte evangelizar para trazer ele. Não, próximos são aquelas pessoas que realmente são próximas. E amar o próximo é isso. Agora, passar e ver, igual minha esposa falou outro dia para mim assim, poxa, me deu um aperto no coração, eu estava passando no calçadão de Juiz de Fora, ela falando para mim, e eu vi um homem com aquela doença elefantise. Quem já ouviu falar? Com a perna inchada desse tamanho. Aí ela falou para mim assim, imagine a dor, como aquele homem que foi curado aqui, o Fabão, imagine a dor que aquela pessoa sente. Mas isso é compaixão, quando a pessoa se coloca no lugar do outro. Então não tem, por isso que eu quero encerrar agora, com 1 João capítulo 3, versículo 8, não tem como amar desse jeito aqui, ó. Filhinhos, não amemos de quê? Palavras, nem de língua, mas em obra e em... Então não tem como nós sabermos que existem muitas pessoas doentes, enfermas, endemoniadas, que não dormem de noite, e nós ficarmos no nosso mundinho de crentes, que aí a gente acaba virando religioso também, é mais uma seita religiosa, como tantas já existem por aí, infelizmente até evangélicas, que são grupos religiosos que vivem para eles mesmos, e não cumprem a missão da pregação do Evangelho, que é pregar a toda Evangelho não prega para filho. Evangelho prega para filho não precisa ouvir Evangelho. Já aceitou e creu. Quem está entendendo, querido? Evangelho é para transformar criatura em o quê?
Então, se eu já sou filho, então agora, pelo contrário, como filho, eu tenho que pregar o evangelho para a criatura, para que essa criatura se torne o quê? Filho. E depois de se tornar filho, por uma decisão própria, pode se tornar servo. Porque todo servo, ele é filho, mas nem todo filho quer ser servo. Quem está entendendo? Mas é uma opção, é uma escolha. Mas nós temos essa missão. Você que está aqui, você vai ser, quem está doente vai ser curado hoje, mas tem um propósito. Tem um propósito. De graça, pela graça, favor imerecido. Ei, você é curado não é porque você merece. Não é porque você pagou preço ou vai pagar preço nenhum. Não é porque você jejuou, porque você orou, porque você colocou uma pedra desse tamanho, subiu a escadaria de alguma igreja por aí, não. Eu fiz 21 dias de jejum, agora eu terei minha cura. Não vem para cá com esse pensamento, porque não vai acontecer nada. Porque a tua cura, o preço já foi pago. E você se apropria dela. E depois, você se torna uma pessoa que também dá de graça o que você recebeu de graça. Amém, queridos? Não ame por palavras, porque essa palavra amor, ela é realmente uma palavra muito bonita. Ela soa muito bem nos nossos lábios. Ela é uma palavra audível, né? Os grandes professores e estudiosos na retórica, né? na retórica, na disciplina retórica, os grandes oradores, eles ensinam que essa palavra, toda palavra que começa com ar, são palavras audíveis, boas de se ouvir, que causam no nosso cérebro sensações boas. Como palavras, por exemplo, que terminam com U, jogam para baixo. Quem já ouviu falar, né? Quer ver? Túmulo. Amor. É uma palavra que inspira o quê? Alegria, satisfação e por aí vai. Então, quero que você entenda que esse amor foi derramado, o preço foi pago, foi de graça. Você foi curado, ou você vai tomar posse da tua cura aqui hoje, não é porque você merece, é porque Ele te ama. E um pai que ama o filho não quer ver ele com tumor, com câncer, não quer ver ele com depressão ou ela, amém, queridos? Com compulsões, com crises, com convulsões, hein? É bom? Fala a verdade. Quem é pai e quem é mãe aqui? O pai ou a mãe que o filho ou a filha alguma vez já convulsionou, sabe o que eu estou dizendo. Quem é um pai ou uma mãe aqui que em algum momento, seja por razões variadas, seu filho ou sua filha teve convulsões, nem que seja por uma febre alta, que existem alguns problemas que podem acarretar convulsão. Quem já teve essa experiência? Não é ruim? O filho convulsionar. A pessoa fica... Por quê? Aí vamos ser sinceros, o estranho que vê uma cena, até sente, mas sente igual a você que é pai, que é mãe? Vamos ser verdadeiros aqui. Vamos ser verdadeiros. Tá lá uma pessoa convulsionando, que não seja teu pai, que não seja tua mãe, que não seja teu filho, que não seja tua filha. Você até olha, você até como cristão, você sente compaixão também. Mas se fosse seu filho, sua filha, você sentiria mais. Por quê? Porque o amor de pai e o amor de mãe pelos filhos não tem igual. Então eu quero dizer para você encerrar que o amor que Deus tem por nós é esse amor
que quando vê o filho caído, doente, sofrendo, chorando, ninguém vai sentir o que ele está sentindo. Quem está entendendo, querido? Porque ele como pai, nós não somos filhos, ele como pai, ele se compadece. Ele olha e fala, né? Poxa, eu já dei o meu filho naquela cruz, já derramei o meu amor, então ele não se agrada. Você acha que Deus fica rindo quando a pessoa nesse mundo estão sofrendo? Não, claro, Deus é um ser que se relaciona, que tem sentimentos, ele é um pai, não é assim? Como que é na nossa casa? Como que é um pai? Ele fica triste, fica alegre, é uma pessoa, é um ser, não é uma estátua. Deus não é uma estátua, Deus não é um ser sem sentimentos. Então ele derramou o amor dele como prova. O preço foi pago. E você tem que crer, pela fé, tomar posse do que esse amor fez por você. Não é por mérito. Não fique achando assim, mas eu não mereço essa cura. Presta atenção, você não merece, mas ele te curou mesmo assim. Ninguém merece. Nós não somos merecedores do amor que ele derramou por nós, mas ele decidiu. Então tem pessoas que às vezes não são curadas, porque às vezes dentro dela pensa isso. Mas eu não mereço, porque eu erro, porque eu falho, porque isso, aí vem todos esses, aí neutraliza a fé da pessoa. Quem está entendendo, gente? Não é pelo mérito. Não fique buscando ter mérito para você receber cura, milagres. Não! O mérito dos milagres, da cura, da salvação, são todos de Cristo. O preço foi pago. Tua parte é crer. Não interessa mais nada, é você crer e reconhecer que Ele te ama. Um pai que ama não quer ver